A cirrose, uma doença que até julho desse ano já gerou a internação de mais de 1.600 pessoas no estado e que muitas vezes surge pelo uso abusivo de bebidas alcoólicas. Aqui com a gente está o psicólogo Gabriel Tarragó. Bom dia, doutor. Bom dia, William. Tudo bom? Tudo ótimo. O que leva uma pessoa a ficar dependente do álcool, hein, doutor? Na verdade, não existe uma causa única, né? Assim como várias outras coisas, transtornos da psicologia, transtornos psiquiátricos, como a gente chama, é um conjunto de fatores, pode ter até fatores genéticos envolvidos, né? Mas é sempre um conjunto que envolve fatores genéticos, psicológicos, né? E culturais. É muito difícil você saber em que lado está pesando mais, né? Com certeza, ninguém nasce, né, alcoolista. Aliás, eu queria até fazer um parênteses e falar assim, né, hoje se fala alcoolista e não alcoólatra. Né, porque alcoolista? o termo alcoólatra está muito relacionado à ideia de cultuar o álcool, né, adorar o álcool, né, esse sufixo atra. Então, tanto que agora não se fala mais o AA, né, alcoólicos anônimos, né, não se fala mais alcoólatra. Então, até para tirar essa culpa, né, que o sujeito teria uma fraqueza de caráter, de personalidade, né, é uma doença, então, como se fala, é aprendida, né, vamos chamar assim, uma doença comportamental, né, vamos dizer assim, na medida em que são comportamentos, são hábitos que vão sendo desenvolvidos. Hoje a gente tem um monte de pesquisa que, inclusive, apontam que o uso do álcool começa muito cedo. Bom, a gente tem 90% mais ou menos da população que faz o uso, ou já fez o uso do álcool. Desses 90, 5 vão fazer abuso, né, vão ingerir em excesso essa substância. Assim como também pode até ingerir outras substâncias também psicoativas, né? Mas não se tem, assim, não dá para definir, né, que fatores, né? Assim como a gente tem, vou fazer um paralelo aqui com o trânsito, né, por exemplo, de acidentes de trânsito, né? Qual é a causa dos acidentes? Esse é um conjunto de fatores, né? Inclusive o alcoolismo está associado, né, a isso. Mas não tem como você identificar isso ou aquilo, o que dificulta, inclusive, campanhas e trabalhos preventivos, né? Seria até estranho a gente querer, por exemplo, fazendo paralelo também, resolver o problema do trânsito, né, deixando de fabricar ou vender carro, né? Então, você tem que entender quais são todos esses fatores e eu acho que somente campanhas preventivas também não adianta. Muitas vezes você precisa fazer tratamentos assim individuais, específicos. Aí acho que a importância não só de grupos de apoio, trabalhos de psicoterapia, que a gente tem tido muito sucesso, né, na reversão de um quadro já instalado. Doutor, utilizando esse termo alcoolistas, como o senhor mesmo disse, quanto tempo a pessoa consumindo o álcool, com que frequência, com que tempo, intervalo de tempo, essa pessoa já pode ser considerada um alcoolista, como o senhor falou? Certo. Olha, a dependência que hoje, de qualquer substância, né, não só do álcool, substâncias psicoativas, né, definida hoje pelo DSM, né, que é um manual estatístico de doenças, de transtornos, né, doenças ou transtornos, eu prefiro o termo transtornos, né, psiquiátricos, tem alguns critérios, né. Então, no caso, alguns até bem conhecidos, né, que é a tolerância, você precisar ingerir uma quantidade maior, né, para obter o mesmo efeito, a abstinência, né, você sofrer com a falta da substância, e outros fatores que são assim, mais de cunho psicológico ou comportamental, né, que os problemas que começam a causar na vida, né? Então, assim, você tem que considerar esses fatores todos e não simplesmente a passagem do tempo, né? Não é uma ingestão durante um tempo que isso vai tornar um sujeito alcoolista, né? Você tem que ver que impacto isso está causando na vida e no próprio organismo, né? Então, a gente tem aí, obviamente, que o alcoolismo gera problemas físicos, né? Você já discutiu aqui no quadro anterior, gera problemas psicológicos e também culturais, né? Desagregação de família e uma série de outras coisas. O problema é que também não se pode discutir o problema do alcoolismo com base em aspectos morais, né? Como eu falei antes, ninguém bebe, e aí a razão de não falar alcoólatra, né? Ninguém bebe porque gosta, porque quer ter problemas, né?
Então, é uma dependência que foge do controle, por isso que o sujeito precisa realmente de um auxílio profissional. Existem hoje várias formas de tratamento, algumas assim muito bem-sucedidas, né? E eu acho que essa ideia que está não só no senso comum, como na própria na área de saúde, né, de que o sujeito vai ser alcoolista o resto da vida, isso também é uma ideia que eu acho que precisa ser combatida, né, da mesma forma que ninguém nasce alcoolista, ninguém precisa morrer alcoolista, né? Eu defendo a ideia de que o alcoolista é aquele que está bebendo, né, aquele que está com problema e tendo problemas com a ingestão dessa substância. Então, se o sujeito realmente consegue reverter esse quadro, e isso é possível, né, ele não precisa ser mais tratado como um alcoolista. Tá? É lógico que o que precisa ser feito é um trabalho de prevenção de recaída, como para qualquer outro problema também, né? Então, a gente não precisa colocar o alcoolismo como um problema completamente diferente dos outros, né? A gente tem, digamos assim, aspectos específicos, né, relacionados ao alcoolismo, mas a gente precisa tratar o alcoolista como um eterno alcoolista. Tá? Ele pode reverter a ingestão e passar a ter problemas, não, né? A ter uma vida sem problemas ou com problemas. Vida sem problema não existe, né? Mas é uma vida com problemas parecidos com de outras pessoas, né? Sem relacionados ao álcool. Doutor, o senhor é um psicólogo, né? No caso do alcoolista, ele já num estágio mais elevado, tratando somente essa parte psicológica da doença, ele já consegue se curar definitivamente ou precisa também de auxílio de outros tipos de tratamento? O que você chama de parte psicológica envolve todo o contexto no qual ele vive, né? Então, a psicologia nunca vai trabalhar isoladamente aspectos comportamentais, né, ou psíquicos, né, como você queira chamar, sem contextualizar o sujeito, né? Então, por exemplo, nesse trabalho que eu falei de prevenção de recaída, é muito importante você trabalhar com o sujeito estratégias que vão levar ele a mudar o estilo de vida, né? Então, não é só deixar de ingerir a substância, mas ele tem que mudar uma série de outras coisas na vida, né? Uma outra estratégia que também é muito usada e que eu acho que responde em parte o que você está perguntando, é uma estratégia que se chama entrevista motivacional, né? Porque o sujeito, normalmente ele luta para parar, mas ele sofre muita pressão, né? Então, nenhum tratamento também pode se tornar mais uma pressão, né? Então, essa entrevista motivacional, como é definida, ela tenta questionar o uso do álcool no primeiro estágio, né, para criar motivação por parte do próprio sujeito, né? Você não pode chegar com um pacote, uma técnica, falando assim, ó, isso aqui é para você parar de beber, né? E aí, a ideia é que essa intervenção faça com que o próprio sujeito se motive, né, e se comprometa a mudar várias outras coisas da sua vida e não apenas a ingestão, né? Na verdade, a ingestão deve estar relacionada a uma série de outros problemas na vida também, né? Eu acho que a gente tem vários, né, casos às vezes, que apontam que a ingestão de uma substância, não só o álcool, né, de uma substância está correlacionada com outros problemas também em outras esferas da vida do sujeito. Doutor, rapidamente, quantos por cento das pessoas, o senhor acredita que fazendo esse tratamento consegue se livrar definitivamente do problema do álcool? Bom, o problema é você conseguir ter acesso a esse tratamento, né? É um tratamento assim, que aqui no Brasil ainda poucos locais estão sendo oferecidos, né? Mas está aumentando o número de profissionais da psicologia trabalhando dessa forma. A gente tem vários outros grupos, né, como foi citado anteriormente, né, que são muito mais populares, né, o AA, mas que têm princípios diferentes, né? Eles trabalham de uma outra forma, obtêm resultados, né, mas por outras estratégias. O que a gente tem estatisticamente é que a pessoa que consegue chegar a essas formas de ajuda, né, profissional, elas um número muito grande. Eu não saberia precisar em termos de porcentagem,
mas é um número muito grande, o que mostra que é possível reverter esse quadro. A gente não pode trabalhar com essa ideia da fatalidade, né, da continuidade do problema.